Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, mestre nacional Gerson Pérez, falando diretamente do Clube Xadrez Online. Você já sabe jogar xadrez? Não conhece as regras? Nem o mais basiquinho? Nome das peças, como que monta no tabuleiro, como que elas mexem, como que toma, como é que dá checkmate? Não sabe? Ah, meu amigo, minha amiga, então, esta é a sua oportunidade. Chegou a sua vez de aprender xadrez. Xadrez está muito na moda, tem escolas e mais escolas particulares, escolas públicas tendo aula de xadrez. Xadrez está nos clubes, está online. Nós temos clubes online como o chess.com, que tem cerca de 26 milhões de pessoas conectadas. E tantos outros locais para jogar online e presencialmente. Então, agora, aprendendo as regras, você vai ter essa possibilidade de jogar presencialmente e também jogar online. Vamos lá! Primeiro, vamos começar do começo. De onde vem o xadrez? Onde que surgiu esse esporte chamado xadrez? Surgiu na Índia por volta de 1500 anos atrás, século 6 depois de Cristo. É um xadrez, então, assim, com características medievais: rei, rainha, a gente chama de dama, bispo, cavalo, torre, peão. Então, faz referência a esse período medieval. Por isso que a gente acredita que tenha vindo da Índia. Dentro desta teoria, surgiu de um jogo chamado chaturanga. Chaturanga representava os 4 braços do exército indiano e era jogado entre 4 pessoas. Bom, mas aí ele foi se desenvolvendo, foi passando ali pelos países, de repente surgiu esse xadrez que a gente conhece hoje. Então acredita-se, não é nada científico, que ele tenha vindo da Índia, mais ou menos ali 1500 anos. E nós temos uma teoria também muito forte, que é a chinesa. Mas os grandes especialistas do xadrez ficam ali com a teoria indiana. Agora nós vamos para a definição do xadrez. Tem jeito de definir o xadrez? Pois é, não tem. O xadrez tem um conceito. O xadrez é um pouquinho de esporte, de arte e de ciência. O xadrez enquanto esporte, ele é reconhecido desde 1999 pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, como modalidade esportiva. Não faz parte da Carta Olímpica, onde estão ali aquelas modalidades que disputam a Olimpíada. Olimpíada de Inverno, Olimpíada de Verão. E no Brasil, ele também é reconhecido como esporte. O Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, reconhece o xadrez como modalidade desportiva. Inclusive, o xadrez ele pertence formalmente à educação física. Quando surgiu o Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, e seus CREFs, os Conselhos Regionais de Educação Física, através da Lei 9696 de 98, o xadrez foi incluído junto à educação física. Então, formalmente, ele é realmente um esporte. Só um esporte? Não, porque ele tem um braço, por exemplo, artístico, ele tem um outro braço, que é o braço científico. Olha, nós temos aí dezenas de milhares de livros de xadrez espalhados pelo mundo, várias línguas. E isso, então, faz do xadrez algo científico que você precisa estudar para poder jogar uma boa partida. Então, jogar xadrez é fácil, mas para desenvolver você precisa estudar. Por isso que tem essa grande quantidade de conteúdo e aproxima o xadrez da ciência. E o xadrez arte? O que é o xadrez arte? O xadrez arte é o xadrez do tabuleiro, aquele xadrez artístico, as belas combinações que a gente faz, aquelas manobras ali super interessantes, um cavalo que atravessa todo o tabuleiro, entra numa casa importante ali, dentro de uma estratégia que vai ser possível atacar o rei lá na frente. Então, esta parte mais criativa do xadrez, a gente, então, encaixa ele na arte. Se alguém perguntar para você o que é o xadrez,
Ele é um cadinho de esporte, também de arte e de ciência. E passamos agora para o xadrez de verdade, o xadrez técnico, o xadrez onde você vai aprender a jogar, a mexer com as peças, a atacar o adversário, a defender, vai aprender o que é checkmate. É nesse momento, então, que a gente começa essa parte mais técnica das regras. Vamos lá? Tabuleiro. Este tabuleiro é o mesmo tabuleiro do jogo de damas. Só que tem um detalhe. Este tabuleiro, no xadrez, a gente joga nas casas claras e casas escuras. No jogo de damas, só nas casas escuras. Uma coisa muito importante é sempre ter a casinha do canto direito de casa clara. Então, sempre à direita do jogador, esse tabuleiro dá para ver claramente que é à direita, porque você tem aí os números, você tem as letras para fazer a anotação das partidas. Mas um tabuleiro de madeira, às vezes que não tem os números e as letras, como é que você seguia? Através da casa clara à direita. Este tabuleiro, então, ele tem colunas. Então, coluna é uma vertical. Ele tem fileiras ou fila, que são as horizontais. E a outra divisão dele é a diagonal. Então, todas as peças do xadrez só podem caminhar por esses três segmentos: vertical, horizontal e diagonal. Diagonal, horizontal e vertical. Combinando estas ações. Pode ser que um cavalinho, por exemplo, vá numa vertical, de repente ele entra numa horizontal. Mas ele reuniu então duas sequências conhecidas, ok? E esse tabuleiro tem casas que são mais importantes, tem uma estratégia, alguma coisa relacionada a espaço, alguma coisa relacionada a território? Tem. Veja só, estas 4 casas aqui, ó, a gente chama de centro. O centro é o ponto mais importante do xadrez. Uma estratégia boa no início da partida é você jogar pelo meio, jogar pelo centro. Então nós somos centristas quando vamos jogar uma partida de xadrez. Tem que levar suas peças, tem que levar para o meio do tabuleiro, para o centro do tabuleiro. Ô, professor, mas não consegui levar para as 4 casinhas que você falou. Ah, mas não tem problema. Por quê? Porque você pode colocar estas peças no entorno do centro. Veja, se você não consegue colocar nestas 4 casinhas das bolinhas azuis, pode colocar onde eu fiz as setinhas vermelhas. Então, ali a gente chama de grande centro, é o entorno das 4 casinhas principais. E aí a gente tem uma outra divisão, aqui são as bordas. As bordas, essa beirada aí do tabuleiro, e estas casas não são tão boas para as peças, com exceção de uma peça que nós vamos falar já já, que é a torre. A torre não tem problema, está no meio, ou está ali no canto. O importante é ter caminho livre para ela. E nós temos aqui os cantos. Estas são as piores casas para as peças. 4 cantos. Então, este tabuleiro é um tabuleiro onde a gente tem casas, apesar de ter 64 casas, 32 claras, 32 escuras, nós temos casas que são mais importantes para a estratégia geral do jogo. E que casas são essas? As casinhas do meio, as casinhas do centro. Agora vamos passar para o conhecimento das peças. Bom, e as peças, então, são 6 peças. Ah, professor, mas parece que tem um monte. Sim, mas são peças que se repetem. Então, quais são as peças? Nós temos um rei. Todo rei tem que ter uma rainha, que por conta da letra inicial, na hora de anotar os lances, vai ficar R de rei e R de rainha.
Por isso que a gente usa falar em língua espanhola, em língua portuguesa, a gente usa falar dama, para botar o D de dama. Mas se você quiser falar rainha, errado não tá. Torre, bispo, cavalo e o peão. Por isso, então, que remonta lá uma época medieval. Ó. Os peões representando os soldados, o cavalo a cavalaria, o bispo, o elemento religioso, torre, na época representava as máquinas de guerra, mas poderia ser uma torre do castelo, ou o castelo em si, a rainha, que a gente chama de dama, e o rei. Então as 6 peças do xadrez são essas. Também o adversário tem o seu rei, a sua dama, a sua torre, seu bispo, seu cavalo e o seu peão. E as outras peças que vão já aparecer em seguida, que a gente vai montar as peças no tabuleiro, são peças, então, onde nós vamos ter repetição dessas aí que a gente está vendo no tabuleiro. Então, vamos lá. Montagem das peças. Você pode começar pelos cantos, colocando uma torre de um lado, uma torre do outro. Em seguida, coloque os cavalos. Um cavalo de um lado, um cavalo do outro. Então, a torre em H1, H, a coluna, e a fileira 1. Cavalo em B1. Então, uma torre em A1, torre em H1. Cavalo em B1, outro cavalo em G1. O bispo do lado em F1 e outro bispo em C1. Ih, professor, mas agora nós ficamos em dúvida. Tem 2 peças para 2 casas. Como é que faz? Aí você pega a dama. A dama clara na casa clara. E o rei na casa que sobrar. Os peões, eles são soldados. Então, eles vão na frente para poder proteger as peças. Então, toda partida que você for jogar no mundo todo, e olha que o xadrez está espalhado mesmo para o mundo todo. São 184 países filiados à Federação Internacional de Xadrez, a FIDE. E olha, só o futebol tem mais países filiados à FIFA. Então, o xadrez é a 2ª maior federação esportiva do mundo. Qualquer lugar que você for, as regras são as mesmas. As peças serão colocadas desse jeitinho aí. E do outro lado, como que eu faço com as peças de cor escura? Mesma coisa, onde tem uma torre, você coloca uma torre. Onde tem, então, torre A8, torre H8, um cavalo em G8, outro cavalo em B8, ficando sempre uma peça na frente da outra. Então, vai uma dica. Você tem dúvida como monta? Espera seu adversário montar. Assim que ele montar as peças, você coloca uma na frente da outra. Mas não é fácil, não é tão difícil lembrar, porque é muito simples, são poucas peças e você vai ter sempre que reproduzir essa colocação. A dama escura na casa escura e o rei na casa que sobrar. Os peões vão na frente. Estes peões, então, eles dão proteção às peças de trás. Então, está armado aí o tabuleiro. Nós já conhecemos o tabuleiro, conhecemos as peças e agora a gente aprendeu a montar estas peças. Vamos para o próximo passo? Agora é mexer com as peças. Nós temos 6 peças, só que cada peça tem um movimento diferente. Vamos ver então como que a gente faz esse movimento. Vamos lá. Então, tabuleiro limpo aí. Vou começar pelo rei. O rei é a peça mais importante do jogo. Não dá para jogar sem o rei. Por isso que a gente sempre tenta proteger o nosso rei e atacar o rei do outro. Vamos colocar o rei aqui num cantinho. Então, o rei aqui, ele teria 3 casas de movimento, porque o rei anda de uma em uma casa para qualquer direção.
Se eu colocasse este rei aqui, ele andaria já 5 casas, porque ele anda de uma em uma em qualquer direção. Agora, se eu coloco este rei no meio do tabuleiro, olha como vai ampliando. No cantinho, 3 casas ele ataca. E as peças no xadrez, elas valem pela mobilidade delas. É claro que o rei é uma exceção, porque no começo, se o objetivo é fechar o rei, já nós vamos ver isso, é melhor que ele fique protegido. E aqui então, nós temos 5 casas, né? Quando você vai colocando ele ali na borda, mais para o meio da borda, e aqui no centro, ele já vai atacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece que ele tomou uma vitamina e ficou mais forte quando chegou aqui no centro. Por isso que a gente é centrista. A gente tenta colocar as peças no meio para que amplie, aumente o raio de ação desta peça. São 6 peças, já vimos então o rei. Vamos agora para a próxima peça, o bispo. Nós temos um bispo de casa escura e um bispo de casa clara. Cada bispo tem que respeitar a sua casa. Bispo de casa clara, só na casa clara. Por isso que a gente fala que anda em forma de um X. Se eu pegar uma perninha dele e outra perninha. Então, um X. Agora o outro bispo, a mesma coisa. Uma perninha do X, só que na casa escura. Então não tem jeito de um bispo passar para a casinha do outro. Vai ter um de casa clara e um de casa escura. Ok? Vamos colocar esse bispo aqui no cantinho. E aí a gente vê que ele ataca 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 é que ele está. A casa que ele está não conta. Então, 8 menos 1, 7. Ele ataca 7 casas numa diagonal que tem 8. Porque ele não ataca a casa que ele está. Sempre a casa seguinte. Então, eu poderia escolher aqui, ó, 7 casas para andar com esse bispo. E nesta casa aqui, que são 13. 7 dessa, diagonal maior, casa que ele está não conta, e 6 dessa, diagonal menor. Aí eu escolho se eu quero andar uma casa, 2, 3. Então, quantas casas eu quiser, apenas em forma de X, ou sinal de vezes ali da matemática. E agora nós vamos para a terceira peça, a torre. A torre é totalmente o contrário do bispo. A torre é uma cruz, ou então o sinal de mais ali da matemática. Então, esta torre, se ela tiver, por exemplo, aqui no cantinho, não muda a ação dela. Vai ser sempre 14 casas, ó. Importante que tem espaço para ela jogar. Sempre 14 casas. Então, é uma cruz. E agora, nossa quarta peça é a dama. E a dama, por isso que eu fiz nesta ordem, ela é isso aqui, ó. Uma torre mais o bispo é igual a uma dama. Então a dama é a peça mais poderosa do jogo, porque é a que ataca mais casas. Então ela anda em X e anda em cruz. Então essa peça realmente é muito forte, porque aqui, ó, ela atacaria 27 casas. 13 do bispo, mais 14 da torre. E a gente escolhe, se quiser dar um passinho, dá. Se você quiser dar 2 passos, dá. Importante é respeitar o movimento cruz e X. Então, se eu colocar ela aqui no cantinho, que já é uma casa pior, né? Ela fica ainda com 21 casas. E esta peça aqui é o cavalo. O cavalo, ele tem um movimento curioso, porque ele anda em forma de um L. Você anda 2, a casa que está não conta, para frente e vira uma. Então, o cavalo anda, ó, 2 e vira uma. Anda 2 e vira uma. Professor, mas para trás pode? Tudo que eu falei pode voltar, pode ir para o lado, pode ir para frente. Então, você faz 2 e vira uma. 2 e vira uma. Mas pode uma e virar 2? Pode. Uma e vira 2.
Também deu certo. E o cavalo tem algo que só ele faz. Bom, só ele faz o L. Mas o cavalo, ele pode saltar. Porque se você pegar, por exemplo, uma dama, pode fazer o movimento do cavalo, mas em 2 movimentos, né? A dama vai para cá, depois ela vai para cá. Agora, ninguém consegue saltar. Só o cavalo, então, pode saltar sobre as outras peças. Isso quer dizer o quê? Se o cavalo estiver aqui, tiver peça do adversário, ou mesmo peça nossa, eu posso saltar e vir aqui, não tem problema. Posso saltar e vir aqui. Importante que a casa que ele vai esteja vaga, que não tenha ninguém. E agora nós vamos para o peão. O peão é a peça mais fraquinha do xadrez. Ele anda de uma em uma, sempre para frente. O peão tem uma exceção. Na sua casa inicial, ele pode andar 2, se ele quiser. Se ele não quiser, pode andar uma só. Qualquer peão. Não é o lance inicial da partida. É o lance inicial de cada peão, das peças claras e escuras. Então, se você quiser andar 2, pode andar. Se quiser uma, também pode. Ok? Agora, nós vamos para tomada ou captura. É do jargão do xadrez falar matar a peça, falar comer a peça, mas os professores de xadrez, nos cursos de arbitragem, a gente já tem ensinado ali, os que estão fazendo o curso, os alunos, tem falado para eles nos livros, estão assim, captura e tomada. Captura e tomada. Mas é do jargão do xadrez. Se você falar matou a peça, uma peça matou a outra, uma peça comeu a outra, também é possível. Quem joga xadrez há muito tempo, em geral, fala assim, aqui comeu a peça, aqui matou a peça. Mas procura falar captura e também tomada. É politicamente correto e é o que o pessoal tem usado mais. Então, como é que eu faço uma captura? Vou colocar aqui 2 peças diferentes, uma torre de movimento diferente. Aí, quem toma quem? Este bispo toma a torre ou a torre toma o bispo? Aí vai a primeira regra. As peças tomam do jeito que elas andam. O bispo, então, vai tomar em diagonal. A torre vai tomar em forma de cruz e o bispo em forma de X. Torre vertical horizontal e o bispo em diagonal. Então, a segunda regra não é igual ao jogo de damas que você fica na frente, a peça. No xadrez é substituição, você fica em cima, você tira a peça e coloca a sua. No xadrez, então, o termo que a gente usa é substituição. Tira uma peça, coloca a sua. Tira uma peça, coloca a sua. Então, esse bispo nunca tomaria a torre. Vou colocar uma nova posição. Quem toma quem? Bispo toma torre ou torre toma bispo. Aqui, então, o bispo alcança, porque ele anda em diagonal, uma perninha, né, do X, ele alcança a torre. Aí eu pegaria esse bispo e tomaria aqui, por substituição. Tiro a peça e coloco a minha. Vamos agora, cavalo e dama. A dama consegue tomar o cavalo? No momento só não, teria que jogar, né, uma vez, aí preparar a captura. Mas o cavalo sim, ó. 2 e toma. 2 e toma. Ou 1, 2 e toma. Agora deixa eu colocar o cavalo aqui. Quem toma quem? A dama toma, por causa da diagonal. Quem toma quem? A dama toma, por causa da vertical. Quem toma quem? A dama toma, por conta da horizontal. E aqui o cavalo até pode passar por cima da dama, mas não fica com ela, porque só toma por substituição, só toma no final. Prontinho, e agora vamos colocar um peão e um rei.
aqui ó, já vai uma informação super importante. Não tem jeito de tomar o rei. Não pode capturar o rei. Não tem jeito de tomar o rei. No xadrez, que é o xeque-mate, a gente vai cercar o rei. Nós vamos prender o rei e isso acaba a partida. Mas tomar efetivamente, capturar o rei, não tem jeito. Então, aqui ó, nós vamos aprender o movimento do peão é para frente, mas nós vamos entender agora como que ele toma. Ele toma na diagonal, é uma exceção da peça, toma do jeito que anda. As outras 5, desse jeito, toma do jeito que anda. O peão, não, o peão é exceção. Então aqui, ó, poderia ser o rei tomando o peão, beleza. Primeiro que o peão não poderia tomar o rei e na posição que a gente estava, diagonal, né? Tomaria aqui em diagonal. E não tem ninguém, então. O peão... Opa, aqui. Andar para frente não dá, porque tem um. Não tem jeito, tá bloqueado. Mas dá para tomar em diagonal. Colocando, então, uma tomada das peças escuras. Andar, um passinho para frente, ou 2. Tomar aqui. Então, eu tiro essa peça, coloco a minha. Pronto. Agora, vamos ver o cheque e o cheque-mate. Uma forma muito fácil da gente ver a diferença. Aposto que você já ouviu falar em cheque. Cheque é ameaça. Cheque-mate é uma ameaça sem saída. O cheque-mate, a origem é persa. Cheque é o sheik, é o rei. E mate é a morte do rei. Checkmate. Então o rei está morto. Mas na realidade não vamos capturar ele, não vamos só prender. Então numa posição como essa, quando uma peça ameaça o rei, pode ser qualquer peça, só um rei que não ameaça o outro rei. O rei não chega perto do rei, o rei não gera uma ameaça no outro, porque quando ele tentasse atacar o outro, ele já estaria atacado. Pronto, ó. A torre ameaçou o rei e o rei teve que sair. Professor, mas eu poderia pegar esse rei e jogar aqui? Ele continuaria ameaçado, então isso é uma jogada ilegal, não pode. Você joga a torre aqui, ó. Este rei tem que fugir. Joga a torre, ele fugiu, podia fugir para cá também, né? Mas o importante é ele sair da ação da peça que está atacando. Torre, atacou de novo. Ó, checkmate. Por que que é checkmate? Porque esta peça está fechando casa de fuga do rei e esta está atacando o rei onde está e as casas também laterais. Então, todas as 5 casas que o rei poderia fugir, as peças estão atacando. Então, aqui é checkmate. Esse mate a gente chama de mate da escadinha. É como se você estivesse subindo ou descendo uma escadinha. Então, no xadrez nós temos o cheque e nós temos o checkmate. Agora, vamos falar sobre os movimentos especiais. Então, daquelas regras de movimento, das 6 peças, nós temos 3 movimentos especiais. Então, o primeiro vai acontecer agora. Veja, numa partida, então, eu poderia jogar aqui, o peão avançar também. Então, ó, E, né, na frente do rei, 4, onde você tem o cruzamento. Isso aqui a gente chama de notação algébrica. Meados de 1980 para cá usa-se algébrica. Os livros mais antigos de xadrez estão em notação descritiva. Falaria, por exemplo, peão 4 rei, ex-peão 4 rei, mas hoje se usa a notação algébrica. Então, essa notação algébrica, você tem o ponto de vista só das peças claras, vai de 1 a 8 e aqui vai de A até H. Então é o cruzamento do E com 4, ó, E4. Cavalinho, pode saltar, ataca o peão. Cavalinho, defende. Tira o bispo também. Agora, peraí, se eu estou jogando as peças para o meio, o objetivo é cercar o rei, essa estratégia não está ruim, professor? Pois é, agora que nós vamos descobrir o primeiro movimento especial, que é o roque. Professor, o que você fez aí? Parece que você andou
num lance só, com duas peças, e o rei também andou duas casas? Sim, o roque visa proteger o rei e dar jogo para a torre, e você pega o rei e faz aí esse movimento curioso. O rei anda duas casas e a torre salta e fica do lado. Ó, a torre salta, mas só o cavalo que salta. A torre fica do lado. Dá para fazer também o roque grande. Roque pequeno é porque tem duas casas entre os dois. Olha aqui o roque grande, ó. Você vai desenvolvendo. Opa! Ó o roque grande aqui. Também anda duas e a torre vem aqui do lado. Então, nós temos o roque grande. E aqui, há 4 casos que não pode rocar. Se você mexe com o rei, ainda que você volte com ele, não pode chocar mais. Mexeu com o rei, não pode chocar. Se o adversário dá um cheque, você não pode, então, cheque ameaça ao rei, você não pode resolver o seu problema de ataque ao rei através do roque. Tem que fazer a proteção e depois você roca. Então, primeiro caso, mexeu com o rei, não pode chocar, estando em xeque, não pode rocar. Se o adversário tem uma peça atacando uma casa que o rei vai passar, ó, o rei vai pisar nessa casa. Esse bispo não está deixando. Então não pode chocar também, não pode pisar em casa atacada. E por último, se tiver peça entre, aí é fácil entender, né? Se tiver peça entre, não tem jeito de você rocar porque tem uma peça no meio. Então são esses 4 casos. Um segundo movimento excepcional é quando o peão, que é a única peça que não volta, o peão só vai para frente, toma em diagonal, ele chega do outro lado. Então qualquer peão que atravessa todo o tabuleiro, ele recebe uma recompensa. Essa recompensa então é a coroação dele, a promoção dele, chama de coroação ou promoção. Promoção é o termo mais popular. Então suponhamos que este peão atravessou aí bravamente todo o tabuleiro, foi andando, 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 e aí chegou do outro lado. Aqui então a gente escolhe. Posso promover aqui cavalo, bispo, torre ou dama. Então geralmente a gente escolhe dama. Pode ter mais de uma dama, professor? Pode, não tem problema nenhum. Ué, mas na minha casa o tabuleiro só tem uma dama. Pois é, mas em torneio, o árbitro num clube também, né? Você pega de outro tabuleiro, num torneio o árbitro te dá outra dama, e aí em casa você tem que improvisar ali. Agora tem jogos já que já vem 2 damas, vem as damas extras, as peças claras e escuras. Então você não teria esse problema. E o último caso, nós vamos falar do en passant. Presta atenção nesse que o en passant, as pessoas têm muita dificuldade. Ó. Nós descobrimos que o peão, ele anda então sempre para frente. No começo pode andar 2, toma em diagonal. Agora, se esse peão andar aqui, eu poderia tomar. No xadrez a tomada é opcional. Agora, se ele andasse 2, isso que é o en passant, eu posso tomar como se tivesse andado 1. Então, isso só acontece quando está saindo da casa inicial e no momento que ele passa. En passant é de passagem, ao passar o peão você toma. Mas isso aqui não preocupa muito não, né? Que tem muitas partidas que nem tem o en passant. O roque, muitas partidas tem, quase todas as partidas. Promoção, nem toda partida tem. E o en passant também não. Mas é importante você já saber que existe o en passant, porque se estiver jogando online, se o adversário fizer, se estiver jogando presencialmente, senão você vai achar que o seu adversário está tentando enganar você. Não está não, tá? Isso é o en passant. Mesma coisa quando o peão chega do outro lado, ele pode ser transformado, e o roque que visa proteger o rei. Então, estas são as 3 exceções. Agora, nós temos alguns casos de empate. Uai, professor,
O xadrez empata? Sim, tem esporte que pode empatar o jogo, tem esporte que não. Futebol pode. Basquete? Não pode. Tênis não pode. O vôlei não pode. Então tem sempre um tie-break ali que vai decidir. O xadrez pode. Então, por exemplo, se tiver só o rei, um tem o rei e outro tem o rei. As peças claras tomaram todas as peças do adversário. As peças escuras tomaram todas as peças. Pronto, não tem jeito. E mesmo que fique um bispo não vai conseguir dar mate. Um bispo de casa branca, o rei foge pelas casas escuras, né? E um bispo de casa escura, o rei foge pelas casas claras. O cavalo, a mesma coisa. Não dá, é peça lenta. 2 cavalos, também não dá. Aí, cavalo e bispo já dá. É um mate bem difícil, mas já dá. Então, isso chama insuficiência de material. Então, não tem material suficiente para dar mate. Um segundo caso, não preocupa muito com isso também não, as questões de empate, porque se por acaso você estiver jogando uma partida e cair nessa situação e a partida ficar empatada, você saber que é possível empatar. Mas à medida que você vai jogando, aprofundando, ganhando mais conhecimento, essas coisas vão acontecendo. O importante mesmo é você saber aquelas regrinhas básicas do tabuleiro, das peças, montar, mexer, tomar e como ganho, né? O checkmate. Agora, suponhamos que numa posição de rei e torre, que é possível dar mate, mas tem que ter um pouquinho de técnica, a pessoa não saiba dar esse mate. Ele vai jogando, 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 tem até 50 lances para poder dar o mate. Então chama regra dos 50 lances. Isso contado só de um lado. Se tiver peão, a contagem volta a 0, quando tiver um movimento. Se tiver tomada também. Mas no caso desse, por exemplo, né, que não tem peão, não vai ter tomada, 50 lances. Se não der mate, empata. Sinal que a pessoa não teve a competência suficiente para ganhar com rei torre contra rei. Ok? Agora, vamos lá para o segundo. Nós já vimos insuficiência de material, regra dos 50 lances. Tem uma bastante comum que a gente chama de cheque perpétuo. Vai ficar ali o tempo todo dando cheque. Então, numa situação dessa aqui, ó, onde as brancas estão perdendo, as peças claras estão perdendo, seria interessante elas empatarem. E pode mexer para um monte de casa que não tem jeito. As peças claras, a dama vai ficar sempre dando cheque e o outro não vai ter como sair disso aqui. Não é interessante para as peças claras deixar de dar cheque e o outro não tem recurso para poder escapar desse cheque. Então isso chama cheque perpétuo. É mais um tipo de empate. Então nós já vimos 3. O quarto é a repetição de lance. Senhor, como assim repetição de lance? Se você ficar repetindo o lance, por exemplo, jogou aqui, jogou esse. Eu vou colocar um caso extremo, né? Mas isso aí é quando fica pouca peça lá na frente, às vezes você vai ter que fazer uma jogada forçada. Ó, segunda vez nós repetimos o lance. As mesmas peças, as mesmas casas, pronto. Tá aí. Repetição de lances, 3 vezes seguidas. Ok? Isso empata também. Sinal que ninguém quer jogar. Mas eu coloquei como forma simples aqui, pode ser numa partida mais técnica, mais elaborada. Às vezes você só tem aquela casa boa para a peça, o outro também só tem aquela casa boa e eles ficam repetindo. Porque se jogar alguma outra coisa, vai perder. E agora a gente teria essa repetição, mas alternado. Então é como se fosse fotos. No lance 10 surgiu a mesma posição, no lance 40, no lance 70. Então são 3 fotos, momentos diferentes, mas elas são iguais, jogando o mesmo lado. Pouco comum. Eu já com 30 anos de xadrez, dando aulas e também jogando, mais de 800 torneios presenciais, nunca aconteceu repetição de diagrama comigo, é muito raro. Mas na literatura enxadrística a gente encontra repetição de diagrama. E, por último, o comum acordo. Então eu estou jogando lá com o meu adversário, eu olho para ele, ele olha para mim e a gente fala assim, vamos empatar?
Pronto, a qualquer momento você é o dono da sua partida, o adversário também. Então isso chama comum acordo. Isso é bom? Não. Por quê? Porque não há ganho de conhecimento. Mas é um direito seu, do seu adversário, a qualquer momento empatar a partida. Fica meio ponto para cada. O xadrez, a vitória vale 1, a derrota 0, empate meio. E vocês observaram aqui, né, que estou sempre jogando com as peças claras, é assim mesmo. As peças claras, elas dão movimento inicial. As brancas começam. Por isso que num torneio, você alterna, vai uma de peças claras, de peças escuras, peças claras, peças escuras, para poder equilibrar, já que quem começa tem uma leve vantagem, porque tem um lance a mais. Então, por isso que leva-se uma pequena vantagem, que você pode dar cheque primeiro, tentar dar mate primeiro, ir para uma casa importante primeiro, ocupar o centro primeiro. Então, por isso que ter a vantagem das peças claras é algo bom. E é isso então, fica aí, né, o convite para você jogar xadrez, para você desfrutar desta área bacana aí, né, que mexe com a nossa mente, porque é uma guerra, é uma batalha, só que psicológica, acontece num tabuleiro e é uma batalha de ideias entre o seu adversário e você. No início, o xadrez é extremamente simples, porque são essas regras, você vai aplicando. Agora, para melhorar, como qualquer outra área, você vai precisar se empenhar, vai precisar estudar. Aqui no Clube Xadrez Online, por exemplo, nós trabalhamos com pilares. Então, aqui nós ensinamos professores, também jogadores dos níveis básico, intermediário e avançado, através de pilares. Então, estuda-se o quê? Fundamentos, estuda-se conceitos de abertura, de meio jogo, de final, de tática, de estratégia e de análise com foco no cálculo. Então, com isso você tem muito mais facilitada aí a sua tomada de decisão, porque você tem um fundamento, você tem um conceito que você já vai seguir. E aí é o seguinte, para você então, né, ser um jogador ali mais forte, quem sabe um mestre de xadrez, e você tem um grande mestre, que é o nível mais alto, depois o mestre nacional, o mestre da FIDE e o mestre nacional. Então, o primeiro título tem candidato a mestre também, isso na Federação Internacional, mas se você chega em 2.200 pontos no ranking nacional, você pode pedir o seu título de mestre nacional. Fica aí um bom desafio para você, quem sabe estudar xadrez, praticar xadrez, para ser um mestre nacional. Já pensou? Que chique, que beleza, que bacana? Então, já fica aí o convite e acompanhe sempre aí o Clube Xadrez Online, que nós estamos sempre fazendo ações para melhorar o nível técnico da comunidade enxadrística nacional. Grande abraço, vamos em frente, rumo à maestria no xadrez.